Pessoal, hoje na nossa aula, do dia 27 de maio de 2020, nós vamos estudar o plano de amostragem, né, e, consequentemente, as medições. Então, gente, o plano de amostragem é imprescindível para que a gente faça análise, tá, do material de interesse a ser escolhido, identificado, analisado. Então, são procedimentos específicos, tá? Para essas coletas. Então, são amostras de águas superficiais, águas subterrâneas, amostra de sedimentos, tá? Tem a ver com a hidrossedimentologia, coleta de comunidades aquáticas, né? As plantas mesmo aquáticas, e efluentes domésticos industriais, tá? Então, gente, é importantíssimo, é imprescindível o plano de amostragem para que a gente possa fazer a identificação da poluição ou contaminação, né, de algum efluente no corpo hídrico. Então, eu coloquei para vocês aí importante, por quê? Porque a gente está estudando saneamento, né? Por que a gente está estudando águas superficiais, águas subterrâneas? Então, são coisas conectadas. Por quê? Porque a emissão do efluente no corpo receptor é que causa as alterações nos parâmetros de qualidade de água, tá? Então, assim, temos que realmente ter esse protocolo, né, que a gente chama de protocolo de amostragem. Então, é um sistema de qualidade das atividades que o corpo receptor, né, recebe em relação em todas as atividades domésticas industriais aí, tá? Então, as coletas, como eu falei, desses itens vão ser identificados nesse plano de amostragem. Vamos ver aqui à frente. Então, gente, no planejamento, né, que é um planejamento estratégico, mais claro, técnico-científico, eu coloquei aí 8 aspectos bem importantes para que a gente possa fazer esse planejamento, né? Porque tem que ser uma coisa estrategizada, estruturada. Então, o que vai ser feito? Né, a caracterização do ecossistema aquático, verificar o tipo de recurso hídrico, né, na bacia hidrográfica, tá? A ordem, né, desses afluentes, né, desses cursos d'água, quais são os tipos, certo, de efluente que esse corpo hídrico recebe? É doméstico, é industrial, é sólido, é líquido, tá? Então, tem que fazer também a questão da caracterização e da área de estudo, área de influência direta e indireta, utilizando a percepção ambiental para levantar o meio físico, o meio socioeconômico e o meio biótico. Temos também o item 5, verificar a natureza da amostra, se ela é superficial, subterrânea, se é de águas residuárias, né, o efluente que é o esgoto de fato, e o tipo de origem desse efluente. Temos que definir a metodologia de coleta, tá? Porque é bem importante e faz toda a diferença no resultado definir essas análises laboratoriais e os métodos analíticos, bem como, né, escolher o laboratório que faça as específicas análises, tá? Os parâmetros de caracterização desse estudo, como eu falei, né, parâmetros físicos, químicos, microbiológicos, biológicos, toxológicos e radiológicos, tem a ver com a radioatividade. E ver a questão da preservação das amostras, né, porque está tudo correlacionado, e essa preservação das amostras, eu vou falar um pouquinho melhor à frente, ela vai definir também os resultados. E todo esse contexto desses itens que eu coloquei vai auxiliar na tomada de decisão conforme o resultado que eu tenho do meu planejamento. Então, é uma etapa muito importante para que eu tenha um dado fidedigno, né? um dado validado, que eu possa realmente utilizar, um dado verídico, tá? Então, no cantinho eu coloquei a fonte aí da Agência Nacional das Águas e da CETESB, porque esse material de hoje, basicamente, ele é do Guia Nacional de Coletas e Preservação de Amostras, tá? E as metodologias, né, desse material são padronizadas e com referências bem importantes do ponto de vista nacional e internacional. Então, gente, quando a gente vai definir a amostragem, nós temos que verificar aí o comportamento do rio, aonde que ele está recebendo a carga, né? Mostrei para vocês
a descarga do efluente, como é que ele está se misturando aí no corpo receptor, no rio, tá? Então, investigando para fazer a coleta, tá bom, gente? Então, é bem importante a gente verificar esses locais, né? Defini-los de forma eficaz, tá? E aí, eu coloquei os objetivos da amostragem, né? A avaliação do desempenho do sistema de tratamento, como que está sendo esse comportamento, como eu falei, né? Do rio, como que esse rio recebe o corpo hídrico tratado, não tratado, qual foi o sistema que foi utilizado, tá? Então, gente, em relação também ao planejamento e correlacionado com os resultados, nós temos essas referências aqui, que é o anexo 3 da resolução da ANA, 724 de 2011, tá? Ele fala sobre esses procedimentos padronizados, que é uma coisa, assim, gente, bem rigorosa mesmo, tá? Estou passando aqui algumas tabelas de referência que depois vocês podem olhar nessa legislação aí, que é a portaria do Ministério da Saúde 05 de 2017, é a portaria atualizada, tá? Que a gente estava utilizando sempre a 29/14 de 2011, né? Mas agora passou-se a utilizar essa atualizada mesmo de fato, então a portaria consolidada, tá, gente? Então, veja aí, nos anexos dessa portaria, coloquei no cantinho, anexo 11, 12, 13, 14, todos eles têm a frequência de coletas e o tipo de identificação que vai ser feita nessas coletas, tá? Então, tem cianobactérias, no anexo 12 tem física, química e radioatividade, no anexo 13 tem análises microbiológicas, e o anexo 14, gente, é para essas soluções alternativas que nós estudamos também, né? Nessas últimas aulas aí, tá? Também identifica parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, nessas coletas do plano de amostragem, é importantíssimo definir a logística, como que vai ser o itinerário, porque as amostras podem perder, né? Então, tem um tempo de cada amostra, geralmente é 24 horas em análise físico-química e microbiológica. Então, tem que fazer a logística de coleta e de entrega no laboratório, para que esse dado seja eficaz, fidedigno, como eu falei, tá? A preservação das amostras, né, a forma de acondicionamento, a identificação, a metodologia que vai ser utilizada para cada amostra, porque cada uma tem a sua metodologia, tem os tipos de recipiente, alguns, né, quando colocam um aditivo químico ou bioquímico, algumas precisam de congelamento, resfriamento, tá? Então, realmente tem que pegar o guia para fazer essa preservação, que é bem específico, bem grandinho as orientações das referências técnicas, mas aqui a gente consegue já ter uma ideia. Definir os locais, né, como eu falei, de amostragens, ver a verificação do efluente, como que ele está sendo despejado, para que a coleta seja eficaz, então consiga realmente coletar um material que mostre essa identificação. Temos que verificar também o sistema de tratamento das águas residuárias, né, a modalidade, o tipo, a avaliação desse desempenho, desse sistema, quais são as características desse sistema de tratamento, e se está atendendo ou não os padrões, né, da legislação. E o tipo da amostra, como eu falei. Então, gente, para água bruta, né, tem a identificação A, né, água tratada, né, a identificação A B, a identificação bruta. Vejam que para sedimento a identificação D, tá? Para água residuária, né, que são os esgotos efluentes, a identificação C, tá, gente? Então, conforme o interesse do objeto de estudo, tá? Então, vejamos aí, as coletas, como eu falei, principalmente efluente industrial, que é bem específico, né? Ela tem que ser feita com todos os EPIs, então tem todas as normas. É importantíssimo a gente verificar a composição e os constituintes desse efluente, porque os técnicos, tanto doméstico quanto industrial, têm que ser bem habilitados para tal fim, né? Tem que seguir as normas por causa dos riscos de contaminação, risco biológico, risco tóxico, tanto para a amostra quanto para o profissional técnico que está fazendo a coleta, tá? E, repetindo novamente, porque senão o dado não pode ser utilizado, né? Então, assim, é bem criterioso, bem rigoroso mesmo essa questão
das coletas no plano de amostragem. Todo esse procedimento, tá, gente? Vamos ver aí, por exemplo, esse equipamento aí, né, que é o pegador PONAR, né, o PONA, que o pessoal chama. Ele é um equipamento que coleta sedimento. Então, dá para identificar, né, a contaminação, a poluição do efluente, que o efluente está fazendo no corpo hídrico, tá? Então, geralmente, esse equipamento, que é até bem carinho, ele faz uma coleta qualitativa e quantitativa dos bêntons, né? E os bêntons são indicadores, eu coloquei até aí, porque tem gente que fica me perguntando de bêntons, né? Que eu falo muito, mas é porque ele é um excelente indicador de poluição, de contaminação, tá, gente? Porque são seres aquáticos, tá? No ambiente aquático, então eles fixam na areia, no solo, eles ficam bem fixos. Então, aquele caso que passou, por exemplo, de contaminação de praia por óleo, né? Então, pela coleta de bêntos, a gente consegue identificar essas contaminações. E aí, no cantinho, eu coloquei uma redinha, que é mais simples, né? Mas também tem a BNT número 35 para isso, desses macroinvertebrados, que são os bêntos, eles são grandes indicadores aí de coleta, tá? Para sedimentos. Então, gente, falando aqui também um pouquinho para vocês desse efluente, né, industrial, como eu falei, então, é importantíssimo fazer o levantamento, né, da indústria, ver o tipo de indústria, o processo produtivo dela, como que utiliza a água, qual que é o efluente gerado, como que é a planta, quais são as matérias-primas desses processos produtivos, se tem sistema de tratamento, qual que é o sistema, como que funciona, né, essa indústria, tá? Porque a gente precisa ter as características de efluentes líquidos, né, dos efluentes industriais ou dos esgotos. Por que a gente precisa saber isso? Porque isso auxilia na interpretação dos dados da coleta, tá? Que não é muito fácil também de interpretar. Embora o laboratório te entregue, né, o laudo analítico, mostrando os resultados, também é bem significativo essas informações para que a gente possa ter um dado aí interessante. Se é efluente, né, o item 4 eu coloquei se é efluente percolado, né, de aterro industrial ou aterro sanitário, tá? É bem importante. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês um plano de amostragem, um exemplo para vocês verem só a carinha, né, da ATS, que é um plano de qualidade de água. Então, tem a identificação da instituição responsável, dos técnicos, né, que está fazendo a coleta, que eles têm que ser registrados no CREA, no CRP também, dependendo do tipo de amostra, a identificação do analista do laboratório. Vejam o que eu falei com vocês lá no início do primeiro slide. Tá vendo? Ó, os parâmetros, né, conforme os anexos, conforme as legislações. Vejam outros parâmetros aqui embaixo. O Escherichia coli, né, que é os coliformes termotolerantes, que é correlacionados com os parâmetros microbiológicos, tá? E coloquei embaixo aí alguns parâmetros físico-químicos, tá? Cor, turbidez, cloro residual, pH, tá? Cianotoxinas. Então, veja aí que tem a frequência das amostras para que a gente possa ter esse dado eficaz e possa realmente mostrar o cenário, né? A situação que está o nível de poluição ou de contaminação do efluente, consequentemente do recurso hídrico, né? E por isso, tentar aí ajustar os processos produtivos, tanto de tratamento quanto de indústria, para que esses efluentes não contaminem, né, os corpos hídricos, já que eles são os pontos de recepção, tá, dessas atividades. Tá bom, pessoal? E é isso, e vamos por fora.